Olá! Eu não tenho dúvida que na Parashá desse Shabat nós temos Parashá Terumá, a construção do Mishkan, mas o que chama a nossa atenção é o Aron, o que nós conhecemos na sinagoga, o Aron HaKodesh, lá chamada de Aron HaEdut. E esse armário era uma caixa, era um Aron móvel, onde guardou a Torá que Moshe Rabbeinu recebeu no Monte Sinai. E essa Torá, está escrito que esse Aron ficava no lugar mais sagrado do Bet HaMikdash. Ele tinha um tampo chamado de Kaporet. Esse tampo, em cima dele, tinha dois queruvim, duas imagens como vocês estão vendo na imagem. Esses dois queruvim completavam a peça inteira. Peça inteira esta que tinha, então, uma caixa, um armário, uma caixa horizontal, a Torá era colocada, o tampo Kaporet fechava, e em cima do Kaporet tinha dois queruvim. Duas estátuas onde os nossos sábios discutem. E eu quero passar para vocês rapidamente reflexões sobre este tema. A princípio, esse Aron está descrito pelo Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, como uma peça só. Seria como se fosse o trono celestial, onde Deus julga o mundo, administra o mundo, supervisiona o mundo, coloca aqui dentro da terra um local onde, em conexão com ele, e nós chamamos isso de Shekhinah, o Aron HaEdut traz Deus para perto de nós, através da Torá, através desse Aron, através desses queruvim. Uma peça fundamental, segundo Ramban, uma conexão com Deus impressionante, a ponto que, segundo o Talmud, só se entrava do lado desse Aron HaEdut, o Kohen Gadol, uma vez por ano em Yom Kippur, no Seder HaAvodah. E a conexão, como é que se processava? Como se processava? A voz saía do meio desses dois queruvim, desses dois anjos, saía a voz e se ouvia à distância. À distância, Moshe Rabbeinu, e ele repassava para Am Israel. Rashi diz, estou de acordo, mas são duas peças, a peça do Aron e a peça do tampo com os anjos. Tem uma parte inferior e a parte superior. E na hora, diz a Torá no Pasuk, Kaf Ale, Venatata et hakaporet al Aron milemala, vel Aron titen et ha'edut asher iten elecha. Construíram o Aron HaKodesh, construíram a Kaporet, fechavam, depois abre e põe a Torá, e depois põe o Kaporet, para simbolizar que temos aqui dois utensílios, ou dois móveis, para trazer a Kadosh Baruch Hu. O primeiro móvel, onde é depositado a Torá. E o segundo móvel, o tampo com dois anjos por cima. E sobre isso discutiu Abravanel, quando Rashi fala Dmut Partsuf Tinok Lahem,
Esses dois anjinhos eram duas crianças. E Abravanel foi mais longe e disse: uma criança, um menino, e a outra criança, uma menina. O que significa tudo isso? Significa dizer a você que a conexão de Deus para conosco se deve única, exclusivamente pela Torá. E segundo Rashi e Abravanel, são dois tampos, são dois móveis, a Torá e nossos filhos. Mais do que isso, nossos filhos sobre a Torá. Sobre a Torá não significa em cima da Torá. Sobre a Torá significa que o que há mais elevado em toda o santuário são as crianças. O que há mais de elevado em nossas casas são nossos filhos, nossos netos. E aqui cabe um episódio real que aconteceu aqui na nossa sinagoga Ohel Yaakov, numa discussão em que se poderia construir uma quadra de futebol aonde localizei, achei que a quadra de futebol era muito mais importante do que mais salas. Mudamos o projeto inicial, mas a pergunta é: pode construir? A Torá permite construir uma quadra de futebol em cima da sinagoga? Pois esse tema foi o tema que se debruçou alguns rabinos da cidade, rabinos de Israel, rabinos chefes de Israel. Podemos construir uma quadra de futebol em cima da sinagoga? Isso não ia apresentar-se como uma falta de respeito? Priorizamos o futebol? Mas a conclusão foi que você pode fazer a quadra de futebol em cima da sinagoga. Mais do que isso, assim como na Kaporet as crianças ficavam em cima da Torá, a quadra nada mais é que crianças em cima de nossas cabeças, em cima da sinagoga. Cuidamos, por orientação alárquica, de fazer uma mureta e não fica em cima do Aron HaKodesh o futebol. Fica em cima de todas as cabeças de Am Israel que rezam em nossa sinagoga a quadra de futebol. E tão sábia foi essa decisão, porque a quadra de futebol traz as crianças. As crianças têm intimidades com a sinagoga e, quando menos se espera, as crianças já estão dentro da sinagoga com muita intimidade e com muita intimidade de reza e de texto. Iratzon, que a gente possa ter nossos filhos sobre nossas cabeças, fazer tudo por eles em conformidade com a Torá. Colocar as crianças para cima significa colocar as crianças para cima de acordo com o impulso da Torá. Que Deus proteja nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, e que possamos ser merecedores dessa Shekhinah, dessa iluminação que Deus traz para nós com a mensagem que as crianças devem estar por cima de tudo. Pense nisso. Shabbat Shalom Uvarach.